Olha só minha bota trilha, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha foto de tatu, nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma rajadão, vai tomar só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Olha só minha foto de tatu, nunca atenção. Vai, toma rajadão, vai tomar só rajadão. Rajadão, vai, toma só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Rajadão, vai, toma rajadão, rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Ni Ma'am Gladys Bato. There's the mayor. Kung nandyan to ang kanyang mga members, Jonathan, Ma'am Easter, Ma'am Telma, Engineer Emil Burt, Attorney Gani, and Ma'am Victoria Lagmay. Sama na po tayo sa photo op. Ma'am Gladys, salamat po. Tapos, pwede ako mag-ano, can I do them? Can I? Can I? Maganda na po ang team leader, ang team naman ng team leader B, Sir Alan Abayaw. But their camera Diyan po ang mga members niya, Ma'am Marie, Sir Joel, Mr. Gabriel, and Attorney Julian. At saka syempre si Sir Rosto. Alam mo ba? Sama na po tayo sa photo mo. Para po sa kaalaman ng lahat, hanggang G po yung teams ng QMS na ito na nagtrabaho para ma-achieve po natin yung ISO 9000 to 2015. Thank you, Sir Alan and team. Next naman po, Team Leader E, Ma'am Cynthia Langagan. Kasama po ba ninyo si Ma'am Arnulfo, Sir Arnulfo pala, Ma'am Ellen and Ma'am Cora Lee.